do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez, porque nós vamos começar o segundo trimestre, aonde nós estaremos estudando as nossas novas 13 lições que já chegou em nossas mãos, lição bíblica. E toda vez pela manhã, aos domingos, nós estudamos a palavra de Deus. E a nossa lição, a primeira lição, está falando de carta aos Efésios, saudação aos destinatários. É a primeira lição. Então nós vamos estudar como de costume, textual. A vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe dessa primeira revista está em Efésios 1, capítulo 1, e o versículo de 1 a 2. E também está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 até o 7, que nós vamos ler. Diz o seguinte, 1 Efésios 1, do 1 até o 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos 19, que é a leitura conjugada desta primeira revista, nos diz o seguinte, do verso 1 até o 7. Sucedeu que, enquanto o Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falaram em línguas, e profetizaram, e estes eram ao todo uns 12 varões. Esta é a leitura. A leitura diária, de segunda a sábado, está a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Terça, a visita de Paulo a Éfeso, por ocasião da terceira viagem missionária. Quarta, o encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso. Quinta, Paulo prega durante 3 meses na sinagoga de Éfeso. Sexta, Paulo admoesta a igreja e lembra
dos 3 anos de ministério em Éfeso. Sábado, a prisão domiciliar do apóstolo em Roma serviu para que ele escrevesse a epístola de Éfeso. Então, está aqui todo o panorama de estudo. A nossa revista ela tem 3 tópicos. Primeiro tópico da nossa lição: autoria e data. Então a nossa primeira revista, ela tem o primeiro tópico, autoria e data. Segundo tópico, destinatário. Para onde foi essa carta que nós estamos estudando esse trimestre? E terceiro tópico, o propósito e mensagem. Então a primeira revista são esses tópicos. Também tem o subtópico. As nossas revistas, elas são recheadas de tema. São maravilhosas. E foi-me dado essa oportunidade de fazer essa abertura. E eu começo a dizendo, mais uma vez, como é importante o ensino. Este ministério de ensinar são 3: e de pregar, e de ensinar, e de fazer e discípulo. E quando a gente põe uma revista desta, irmão, vou voltar a dizer, é um leque de assunto. E como ela tende para o ensino. Já na leitura aqui em classe que nós fizemos, a gente vai ver como precisamos de ensinar, como precisamos de aprender. Aqui está falando em Éfeso e em Atos. Em Atos dos Apóstolos, na leitura, Paulo faz uma pergunta. A pergunta é: já recebeste o Espírito Santo? E a resposta é: nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Viu como é que é importante a EBD? A nossa EBD não só é aos domingos. Tem um projeto dentro da EBD e já está funcionando, de pessoas que não podem ir ao domingo, aprender fora do domingo. Não é EBD só visando ao domingo, é escola bíblica, porque ela se procede a outros dias sem ser o domingo. Tem pessoas que estão trabalhando que não poderão ir ao domingo, então se estende a outros dias. O pessoal que trabalha na feira, o pessoal da saúde, o pessoal da vigilância. Precisamos levar a escola bíblica, não só dominical, mas pode ser um dia, para que essas revistas, essas 13 revistas, se cumprem em cada coração. É muito importante aprender, mas a maioria vem ao domingo e pela manhã fazemos o estudo. Então a pergunta do apóstolo Paulo é justamente essa: vocês conhecem? Vocês entendem? E a resposta é: nunca ouvimos falar. E Paulo continua dizendo, na leitura aqui, que está junto com Efésios: de que batismo tu és, então? O de João. E Paulo explica que o batismo de João não é da pessoa de João, é o batismo versado sobre o arrependimento. A leitura que acabamos de ler foca isso. Qual é o batismo de João? O batismo de quem está arrependido. Batismo não é para salvar. Batismo é para quem já está salvo. Batismo não é para se arrepender. Batismo
é para quem já é arrependido. É o que Paulo explica aqui. Mas nós estamos estudando também, como diz o tema, Carta aos Efésios. É muito importante essa carta. Sem qualquer sombra de dúvida, meus amados irmãos, a Epístola aos Efésios é um dos mais majestosos livros da Bíblia Sagrada. É um livro sem igual, escrito pelo apóstolo Paulo. E ela é chamada, vários temas sobre ela. Ela pode ser chamada da Epístola às regiões celestiais. Então nós estamos estudando hoje, e eu estou fazendo a abertura de uma epístola que pode ter o tema como a Epístola das regiões celestiais. Também ela pode ser chamada da Epístola dos mistérios. Quantas vezes a gente vê as pessoas, eu estou cheio de mistério. Você já leu a Epístola de Éfeso, aos Efésios? Ela tem muito mistério. Por isso que ela pode ser chamada da Epístola dos Mistérios. Ela é a Epístola dos Mistérios de Deus. Efésios 1:9. O ministério da vontade de Deus. Olha bem, meus amados irmãos. Ela pode ser chamada o ministério da graça. Ela pode ser chamada de o mistério de Cristo. Ela pode ser chamada o mistério da igreja. Sabia que a igreja é um mistério? A igreja se baseia em uma nova dispensação da graça. Não conheciam judeus nem gentios. A igreja é constituída de pessoas que escaparam do tirânico sistema espiritual do mundo. É o governo governado por Satanás. É um mistério a igreja. O mistério do Evangelho. O Evangelho é um mistério dado por Deus a nós, essas boas novas. O mistério de Jesus Cristo. Olha que maravilha! Jesus Cristo em si, a pessoa dele, é um mistério. Então a Epístola aos Efésios pode ter esse tema, o tema do mistério, a Epístola dos Mistérios. Ela também pode ter o tema de a Epístola do soldado cristão, o exército de Deus. Olha que maravilha é o que nós vamos estudar, e eu só estou fazendo a abertura. Ela também pode ser chamada da Epístola da Unidade, e é o que nós vamos estudar nesse trimestre. Ao ver esta epístola, a gente vai se dar com várias situações. Sabe quantas vezes aparece a expressão em Cristo nessa epístola? Aparece 12 vezes. No Novo Testamento aparece 78 vezes. Só no livro de Efésios aparece 12 vezes. Fiéis em Cristo. Logo quando começamos a Efésios 1:1, já tem essa expressão lá, fiéis em Cristo. Lugares celestiais em Cristo. Congregar em Cristo. Esperarmos em Cristo. Efésios 1:12. Manifestou em Cristo. Efésios 1:20. Para conosco em Cristo. Efésios 2:7.
criado em Cristo, Efésios 2:10, mas agora em Cristo, Efésios 2:13. Promessa em Cristo, essa é a expressão que vai vigorar muito na epístola dos Efésios. Lembra? O Deus conosco. Olha como é que nós desenvolvemos. Agora é Deus em nós. É Cristo em nós. E nós em Cristo. Que Deus possa nos abençoar nesse trimestre. Eu só estou fazendo a abertura. O conteúdo que há na epístola de Efésios. Como nós podemos chamar a epístola de Efésios com vários nomes? Efésios. É o povo que era de Éfeso. Por exemplo, a nossa Igreja Assembleia de Deus não é de Brás de Pina, é em Brás de Pina. A Igreja Assembleia de Deus em Brás de Pina, não é de Brás de Pina. Mesma coisa, essa carta foi escrita aos Efésios, que moravam em Éfeso. Éfeso é o lugar. Efésio é o povo que lá estava. Como no Rio de Janeiro, os carioca estão no Rio, o paulista estão em São Paulo. Então ela é destinada ao povo que está em Éfeso. Uma outra observação. Paulo escreveu esta carta na prisão. Tíquico, olha que nome de homem de Deus. Ele que encarregou de levar esta carta. Esta carta, ele aproveitou, levou também a de Tessalonicenses, a de Filemon. São as cartas que Paulo escreveu em prisão. Nada nos para, meus amados irmãos. Nada. Nem pandemia nos para. Nem prisão nos para. Nós não estamos sendo perseguidos. Nós estamos em prevenção. Mesmo em prevenção, continuamos a falar do amor e da grandeza de Deus. Aí está a abertura da primeira lição que nós vamos estudar neste trimestre. Então, carta aos Efésios. Saudação ao destinatário. Que Deus nos abençoe. Receba hoje pela essa manhã esta palavra do vosso pastor. A abertura do segundo trimestre. Vamos estudar a respeito da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Que todos sejam felizes. Quero fazer um adendo. Outras classes terão outros temas. As crianças vêm com outros temas magníficos. Os adolescentes têm o seu tema. O jovem tem o seu tema. Este tema é dos adultos. Que a nossa igreja numerosa e assídua possa, com todo o empenho, aprender mais esse trimestre. Aqui estão os recursos educacionais. Já estão na mão das educadoras. Que Deus possa nos abençoar. Senhor Deus, eu quero te agradecer que cada coração aberto e mente aberta possa receber o teu ensinamento desse trimestre. Aqui está em nossas mãos mais um curso de 3 meses, aonde iremos aprender a respeito da igreja em Efésios. Toma nas tuas mãos. Em nome de Jesus te pedimos.
receba a graça do Senhor Jesus. Amém.